Eu só percebi que minha melhor amiga não era mais a mesma quando ela olhou para mim com um sorriso que não era dela e disse que precisava me contar um segredo que não era para humanos. Eu sei como isso soa, loucura pura, mas nada do que aconteceu naquela semana teve explicação normal. Nada. A minha melhor amiga, Lília, sempre foi aquela pessoa que ria alto, falava demais, tropeçava em tudo. Mas tudo começou a mudar no dia em que um homem totalmente desconhecido apareceu na nossa rua. Um cara alto, magro, com um casaco longo demais para o calor que fazia e um cabelo tão preto que parecia absorver a luz. Ele nunca sorria, nunca falava, só ficava parado no fim da rua, sempre no mesmo ponto, encarando alguma coisa que eu nunca consegui ver. Líria foi a primeira a notar. No começo ela só comentou: "Você viu ele?" Eu respondi que sim, mas nem dei muita importância. Só que nos dias seguintes ela começou a perder o brilho dela. Andava olhando por cima do ombro o tempo inteiro, dormia mal, pulava com qualquer barulho. E o pior, toda vez que passávamos pela rua e esse homem estava lá, ela travava completamente, parecia ouvir alguma coisa que ninguém mais ouvia. Eu tentei falar com ela, claro, mas Líria sempre desviava, dizia que estava cansada, estressada. Nada fazia sentido, até que chegou a noite em que tudo realmente começou a desandar. Era quase 9 da noite quando ela me ligou. A voz dela tremia de um jeito que eu nunca tinha ouvido. "Mayra, vem aqui, agora, por favor." Eu não pensei duas vezes, saí correndo de casa. Quando virei a esquina da rua dela, senti um frio no estômago. O homem estava lá, parado, no mesmo lugar de sempre, só que dessa vez ele me olhou. Eu senti o corpo inteiro gelar, como se tivesse entrado numa sala cheia de água fria. Mas ignorei e corri até a casa de Líria. Ela abriu a porta antes mesmo que eu batesse. Os olhos estavam arregalados, vermelhos, e ela segurava os braços como se tivesse com muito frio, mas fazia calor, muito calor. "Mayra, ele falou comigo." A voz dela era quase um sussurro. Eu fiquei parada na porta sem entender. "Quem? O cara da rua?" Ela fez que sim, devagar. Só que ele não mexeu a boca. O jeito como ela disse aquilo fez minha espinha inteira arrepiar. Entramos para o quarto dela e a primeira coisa que notei foi a janela aberta. As cortinas balançavam com um vento gelado que não combinava em nada com a noite abafada lá fora. Líria sentou na cama e colocou a mão na cabeça, como se tivesse prestes a desmaiar. Ele disse meu nome, dentro da minha cabeça. Ela apertou os olhos e uma lágrima escorreu. Ele disse que eu precisava segui-lo, que eu já tinha prometido algo que eu tinha esquecido. Eu senti meu coração acelerar. "Líria, isso não faz sentido. Você não prometeu nada para esse homem. Você nem conhece ele." Mas aí ela me encarou com algo entre medo e certeza. "E se eu conheço? E se eu não lembro?" Aquilo me atingiu como uma pedrada, porque por mais absurdo que fosse, o olhar dela não era de alguém inventando coisa, era de alguém aterrorizado por algo real. E antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho vindo da janela, como se alguém estivesse ali. Eu travei, Líria também. Devagar, muito devagar, virei a cabeça. A cortina estava parada agora, e eu vi uma sombra passando do lado de fora. Não foi imaginação, eu vi, era alta, fina, impossivelmente parada. "Ele tá aqui", Líria sussurrou, a voz tão baixa que eu quase não ouvi. "Ele veio buscar o que é dele." Eu agarrei o braço dela. "Você não vai a lugar nenhum com ele. Eu tô aqui, a gente resolve isso juntas." Mas ela não parecia ouvir. Tava focada na janela com um olhar vazio, quase hipnotizado. Eu a puxei, chamei, sacudi, mas ela estava longe, em algum lugar onde eu não conseguia alcançá-la. E então, do nada, ela levantou. Saiu andando até a porta da frente como se estivesse sendo guiada. Eu tentei impedi-la, mas ela estava estranhamente forte. Quando alcancei a porta, ela não estava mais lá fora. Só vi a rua vazia. O homem não estava, Líria não estava, e a noite engoliu tudo. Ela desapareceu por uma noite inteira, e o que aconteceu quando ela voltou foi ainda pior. Eu não dormi naquela noite. Não conseguia.
Passei horas andando de um lado para o outro no meu quarto, checando o celular a cada minuto, esperando, implorando por alguma mensagem dela. Nada. Liguei, mandei áudio, chamei os pais dela. Eles disseram que ela não estava no quarto quando foram ver, que talvez estivesse comigo. Eu menti, disse que ela tinha saído para esfriar a cabeça. Eu não podia explicar o inexplicável. Quando o sol começou a nascer, eu já estava sentada na calçada da casa dela. A rua parecia diferente de manhã, mas nada conseguia esconder o fato de que aquele lugar tinha ficado contaminado. O ponto onde o homem sempre ficava parecia mais escuro do que o resto da rua, como um pedaço de sombra que nunca ia embora. Então, às 6h14, eu ouvi passos atrás de mim. Eu virei com tanta força que quase caí. Era a Líria, só que não era bem ela. Ela estava descabelada, com a roupa suja de terra, o rosto arranhado, os olhos completamente vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira, ou como se tivesse caminhado por um lugar cheio de poeira fina. Ela parou na minha frente, me olhando como se estivesse vendo através de mim. Líria, meu Deus, onde você esteve? Eu fui abraçá-la, mas ela deu um passo para trás, rígida, fria, como se o toque fosse perigoso. A voz dela saiu rouca, partida. Eu não posso falar. Ainda não. Naquele instante eu soube que ela lembrava. Ela sabia para onde tinha ido, mas não queria ou não podia me contar. Ela passou a mão no próprio braço, como se tivesse sentindo algo debaixo da pele, algo que não devia estar ali. Você está machucada? Alguém fez alguma coisa com você? Perguntei. Ela fechou os olhos com força, como alguém tentando calar uma memória que insiste em voltar. Eu precisei seguir ele. Não tinha escolha. O ar ficou pesado. O homem da rua? Ela fez que sim, devagar, como se cada movimento fosse doloroso. Ele não é só um homem, Mayra. Ele não é dessa rua, nem desse lugar. Eu senti minha respiração travar. Dessa cidade, você quer dizer? Ela abriu os olhos e algo dentro dele estava quebrado. Deste mundo. Eu fiquei sem ar por alguns segundos. Parecia brincadeira, parecia impossível, mas o jeito que ela dizia não era fantasia. Era trauma, verdade. A voz dela tremia demais para ser mentira. Você vai ter que me explicar isso, eu disse, quase suplicando. Ela encarou o chão. Eu tentei não ir, juro que tentei, mas ele chamou meu nome de novo, e quando eu olhei pela janela, ele estava mais perto, muito mais perto. Eu não consegui resistir. Ela tocou a têmpora, pressionando como se estivesse tentando segurar a cabeça no lugar. Era como se ele estivesse dentro de mim. E eu senti meu estômago revirar. Ela continuou, com a voz cada vez mais trêmula. Ele me levou até o fim da rua e depois tudo ficou escuro. Mas não era escuridão normal. Era como se a rua tivesse se partido, como se tivesse outro lugar atrás dela. Um lugar frio, silencioso, que parecia observar. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia ouvir. E por que você voltou? Perguntei, quase sem voz. Ela respirou fundo e então levantou a manga da blusa. No braço dela havia uma marca. Não era arranhão nem hematoma. Era como um símbolo. Linhas retas, cruzadas, quase como uma runa. E não parecia feita com tinta. Parecia que brilhava por dentro. Uma luz fraca, azulada, pulsando sob a pele como um segundo coração. Eu dei um passo para trás sem perceber. O que é isso? É uma marca, ela disse. Ele disse que agora eu sou ligada, que vou sentir quando ele quiser que eu volte. Voltar para onde? Ela olhou para o ponto escuro no fim da rua e mesmo sob o sol da manhã, aquele ponto parecia mais profundo, mais frio. Para ele. Eu senti um nó subir na garganta. Líria, a gente precisa contar isso para alguém, para os seus pais, para a polícia, para qualquer pessoa. Ela balançou a cabeça tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Se você contar, ele vem atrás de você.
Ele disse isso. Ele disse que você já viu demais. E então, como se uma força invisível estivesse sincronizada ao medo dela, a marca no braço brilhou com mais intensidade. Líria caiu de joelhos. Eu me agachei na mesma hora, segurando o rosto dela, mas ela parecia não reconhecer mais nada ao redor. Os olhos ficaram vidrados, a respiração acelerada, a pele criofria. E então ela sussurrou algo que fez minhas pernas tremerem. Ele tá vindo agora. Quando Líria disse, ele tá vindo agora, eu senti o mundo ficar menor. A rua, que sempre foi só a nossa rua, ficou silenciosa demais, como se tivesse prendido a respiração junto comigo. A marca no braço dela pulsava com tanta força que iluminava a pele ao redor, e cada pulso parecia ecoar no ar, como um chamado. Eu puxei ela pelos ombros. Líria, olha para mim. Fica comigo. O que ele quer? O que ele faz com você? Mas ela não conseguia focar. Os olhos estavam turvos, como se estivesse vendo duas realidades ao mesmo tempo, a nossa e a dele. Eu comecei a tremer quando percebi que ela não conseguia mais controlar o próprio corpo. As mãos dela agarraram o chão, mas os dedos se contorciam, como se algo tivesse puxando de dentro. Foi quando ouvi um som longo, metálico, como ferro arrastando no asfalto, lento, regular, vindo do fim da rua. Eu me virei devagar. Cada parte do meu corpo gritava para não olhar, mas eu olhei. O homem estava lá. Só que ele não estava como nos outros dias. Não estava parado, inofensivo, distante. Ele estava caminhando, em direção a nós. O casaco longo arrastava no chão e era esse o som que eu tinha ouvido. O rosto dele estava mais visível agora, e era pior do que eu imaginava. Não porque fosse deformado, não, era porque não tinha expressão nenhuma, como se fosse só um molde de rosto, sem alma, sem vida. Ele parou a uns 15 metros, inclinou a cabeça devagar, como quem observa um inseto, e eu senti uma pressão nos meus ouvidos, como se o ar tivesse ficado denso demais. Líria gemeu do meu lado. Ele deu mais um passo. E eu percebi uma coisa horrível. A sombra dele vinha na nossa direção mais rápido do que os passos, como se a sombra fosse viva, como se fosse a verdadeira forma dele. Eu me coloquei na frente da Líria, mesmo sabendo que aquilo não faria diferença nenhuma. Eu estava tremendo, mas não ia deixar ele levar ela de novo, não depois do que ela passou. Não chega mais perto, eu gritei, a voz falhando. Ele falou, mas assim como Líria tinha dito, a boca não mexeu. Ela já é minha. A voz dele não vinha do ar, vinha de dentro da minha cabeça, pesada, densa, familiar, como se eu já tivesse sonhado com ela sem saber. Não! Eu gritei ainda mais alto, me virando para pegar a Líria, mas ela estava olhando fixamente para ele. A marca brilhava tanto agora que parecia queimar a pele. E então, ela levantou. Sozinha, sem usar as mãos, o corpo dela simplesmente se ergueu, como se alguém a puxasse pelos fios invisíveis da alma. Eu tentei segurá-la, mas ela era leve demais, quase sem peso, como se estivesse deixando o corpo para trás. Eu agarrei seu pulso. Líria, volta! Olha para mim! A marca tocou na minha mão e eu vi. Foi um segundo, talvez menos, mas eu vi. Um lugar escuro, enorme, que não parecia ter chão, rostos borrados se mexendo nas paredes vivas, pessoas caminhando com olhos vazios, marcadas como ela. Vi Líria nesse lugar, sendo chamada. Vi o homem lá dentro, não humano, não inteiro, conduzindo elas como se fossem fios de uma marioneta. Eu soltei o braço dela como se tivesse tocado fogo. Ele deu mais um passo. A sombra dele alcançou os pés dela. Ela não pertence mais a você. A voz falou dentro da minha mente. Líria virou o rosto para mim. Pela primeira vez naquela noite, ela apareceu, a verdadeira Líria, por trás do terror, por trás da marca, e ela sussurrou. Me solta, Maíra. É a única forma de você ficar livre.
Eu balancei a cabeça. Não, eu não vou deixar você ir. Ela sorriu. Doce, triste, um sorriso que parecia despedida. Você não entende. Ele só precisa de uma. Eu gelei. De uma o quê? Perguntei. Ela olhou para mim com um amor tão grande que doeu. Uma substituta. O chão pareceu desmoronar. A rua girou. Meu coração bateu descompassado. Era isso. Ele não tinha marcado ela por acaso. Ele tinha marcado ela para achar eu. E antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse correr ou puxá-la ou fazer qualquer coisa, ela se jogou para trás, direto na sombra dele. A rua engoliu os dois e só sobrou o silêncio. Eu corri até o ponto onde eles desapareceram, mas só havia o asfalto normal, como se nada tivesse acontecido, como se a rua nunca tivesse visto aquele homem, como se a Líria nunca tivesse existido. Mas ela existiu. Porque hoje, todas as noites às 3h14, meu celular vibra e aparece uma mensagem sem número, sem nome. Você é a próxima ligada. E a marca que era da Líria está começando a aparecer no meu braço. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.